Boa noite, pessoal. Meu nome é Luana Amorim. Vim aqui apresentar para vocês a minha atividade integradora. Já começo o vídeo pedindo desculpa, pela simplicidade do vídeo. Eu sou principiante nesse mundo das tecnologias, mas eu acho que o essencial, que é a informação, é o relatório, vai dar para vocês entenderem e a gente cumpre com os objetivos da atividade. Com relação ao relatório de observação do trabalho técnico, a profissão escolhida por mim foi a de técnico de enfermagem, mas eu quis pegar a sua atuação na atenção primária à saúde, porque a gente geralmente tem um estereotipo, de técnico de enfermagem no ambiente hospitalar, que é o mais comum à nossa realidade, a realidade da maioria das pessoas. Aí eu quis trazer para vocês um pouquinho dessa atuação dele numa unidade de saúde, que a gente conhece pelo postinho de saúde, para que a gente possa entender um pouquinho melhor como essa profissão tem várias nuances, várias possibilidades. Então, como eu já falei, eu gostaria de mostrar para vocês a atuação dele na sala de vacina, Vacina está em alta, agora por conta do Covid, então eu quis unir essas duas realidades para vocês. Minha observação foi direta, eu estive lá durante uma manhã, e depois a gente fez uma conversinha, uma pequena entrevista, tá certo? Com relação aos fazeres e saberes observados, a gente observou várias nuances, da profissão, como por exemplo a técnica, o cuidado técnico daquela sala, da sala como estrutura e como também os imunobiológicos, cuidados. E a gente quis ressaltar para vocês também os registros, O técnico de enfermagem na atenção primária, ele trabalha muito com registro de saúde, que vira dado de saúde e que a gente consegue ter informação sobre saúde, Com relação aos métodos, ele tem uma rotina bem estabelecida para que aquela sala se mantenha segura. As operações, o que a gente pode destacar? Tais como verificação da temperatura, é importante que essa verificação seja feita 2 vezes ao dia e ele tinha o domínio dessa técnica, o acondicionamento seguro das vacinas e a própria administração do imuno, As formas de comunicação, o que a gente podia ressaltar para vocês? Que ele tinha a linguagem que se adequava a cada realidade. O que eu quero dizer com isso? Ele tinha a linguagem técnica, o termo técnico daquele procedimento, mas ele usava uma linguagem que se fizesse entender pela população geral. Isso é muito importante a gente ter em mente, O importante da informação é que ela seja compreendida, E ele sabia unir essas duas categorias. Com relação aos materiais, a gente também percebeu que ele tinha o domínio técnico para usar bem os materiais, o ambiente, os equipamentos. Com relação às dimensões do trabalho, a proposta da atividade nos dava algumas e nos possibilitava acrescentar o que a gente achasse de mais relevante. Então, com relação à estética, a gente, assim que entra na sala, vê que a sala tinha uma decoração lúdica, que isso aproximava as crianças daquela sala, que elas já chegam com medo, na unidade. Então, isso quebrava um pouquinho aquele receio das crianças, isso era bom. E aí a gente já podia fazer uma ligação com a econômica, que embora a sala seja toda decorada, era aquela decoração artesanal, feita pela equipe mesmo, com o cuidado da equipe. Isso era muito bacana. Com relação à ética, ela tinha o respeito, como eu já falei, às subjetividades de cada indivíduo que chegava a ela, que isso também remete ao social, Esse vínculo com a comunidade é importantíssimo na atenção primária. E se a gente pudesse acrescentar alguma dimensão, eu gosto de acrescentar a educacional, O técnico de enfermagem como um educador em saúde, Que além de prestar assistência à saúde, educa a população para que ela seja protagonista de sua saúde. Com relação à estrutura da situação do trabalho, a gente viu que ela segue, toda a norma técnica da sua profissão, o código de ética de sua profissão, as normas do Ministério da Saúde para as especificidades da sala de vacina. Se a gente pudesse elencar os principais desafios, de acordo com a entrevista, a gente viu quais seriam esses. A burocracia, que ela
fica imersa muito tempo nessa burocracia, né? De previsão de material, provisão de imuno, registro, toda a papelada é com ela também. E isso toma tempo. E ela às vezes não consegue estabelecer maiores relações por conta dessa burocracia que também a ela é inerente. Com relação às teorias de aprendizagem que a gente observou, né, de cara a gente vê como muda o nosso olhar a depender das aulas, né? Quando eu cheguei lá, embora eu seja enfermeira, eu vi que era a teoria da aprendizagem social, né? Aquela aprendizagem situada, aquela realidade, como ela adequou o seu conhecimento técnico àquela realidade. E isso foi muito claro para mim, eu gostei muito, né? Aquela comunidade de prática, né? Aquela prática social de bem comum. Vacina é um bem comum, né? Quando eu vacino uma criança, eu estou fazendo bem a minha criança e as demais. Então, isso ficou muito claro, né? Como eles se pertencem, né? O trabalho técnico pertence à comunidade, a comunidade pertence a esse trabalho técnico, né? Somos todos comunidade. Então, foi a teoria que a gente quis trazer para vocês. Com relação à modalidade de transposição didática, a gente entendeu que a observada foi a interna, né? Nesse processo de intervenção, como educador de saúde, ele intervém na qualidade da saúde daquela população, né? A responsabilidade com o crescimento humano, trazer esse protagonismo ao ser humano, né? Com o seu trabalho técnico, isso nos ressaltou bem, né? A dimensão social desse trabalho, né? E como ela tinha prazer em realizá-lo. Então é isso que a gente quis mostrar para vocês. A gente agradece a atenção. Espero encontrá-los todos bem.